Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Para quem não sabe quem eu sou, meu nome é Silvério Kist, esse é o canal Kist na Europa. Hoje vamos fazer uma live, eu acho que uma das mais importantes que nós já fizemos nos últimos tempos. É um assunto muito importante e recorrente para quem está vindo para Portugal, que é a questão da compra do imóvel e principalmente do financiamento do imóvel aqui em Portugal. Todos sabem da dificuldade do mercado ultimamente em relação ao arrendamento e também em relação à compra de imóveis. E é muito importante a gente conseguir melhorar a simetria de informação para conseguir saber melhor de como as coisas funcionam aqui em Portugal em relação ao financiamento. Então, o brasileiro ele pode fazer o financiamento aqui em Portugal, mesmo estando morando no Brasil, mesmo tendo os rendimentos do Brasil. E hoje eu trouxe um parceiro, um novo parceiro para o canal, que é o Rafael Fonseca. Nós já fizemos uma live exclusiva para os membros, então os membros já conhecem o Rafael, e hoje nós vamos trazer uma live aberta para o público em geral, para falar um pouquinho mais sobre a questão do financiamento de imóveis aqui em Portugal. Eu tenho certeza que essa parceria vai ser uma parceria muito proveitosa, tanto para nós, para mim e para o Rafael, tanto para o pessoal que acompanha a gente aqui no canal, os membros do canal e os inscritos do canal. Aqui embaixo vocês vão ver que vai ficar correndo o contato do Rafael, tanto o telefone quanto o e-mail dele, e no decorrer da live a gente vai respondendo as perguntas e já vai encaminhando uma série de itens importantíssimos para quem quer comprar um imóvel aqui em Portugal. Então, sem maiores delongas, eu vou trazer o Rafael para que ele se apresente ao público. E essa parceria, ela é fruto de um relacionamento que começou há muito tempo. A gente fez uma live, acho que há uns 2 anos atrás, quando eu ainda estava no Brasil. E depois, quando eu vim para cá, a gente acabou não se encontrando logo, mas em seguida a gente retomou a gente se juntou de novo e começou a trocar algumas ideias, e agora esse trabalho que a gente vai fazer em conjunto é fruto desse reencontro e de uma parceria que provavelmente vai ser muito, muito interessante. Boa noite, Rafael, tudo bem contigo? Olá, Silvério Kish, tudo bem? Prazer estar Tudo aqui. Tudo bem comigo, tudo ótimo. Prazer estar aqui com você e com seus seguidores e membros do canal. Então é um ótimo. prazer estar aqui. Muito bom. O pessoal, os membros do canal já te conhecem, que a gente já fez uma live algumas semanas atrás, né? E eu saí de férias, agora voltei das férias, e agora acho que o momento está bem propício da gente dar sequência ao nosso trabalho junto com o resto dos inscritos do canal. Eu queria que nesse primeiro momento, Rafael, tu te apresentasse para o pessoal e desse uma pequena introdução, assim, de como é que é o teu trabalho, como é que ele funciona, para o pessoal entender quando eles pensarem em fazer um financiamento, qual vai ser o teu trabalho e qual o objetivo do teu trabalho. Mas isso de maneira bem breve, porque depois do decorrer da live, a gente vai falar muito sobre isso ainda. Claro, Kish. Tem tantos detalhes, né? Bom, deixa eu me apresentar primeiramente, né? Eu sou um economista, MBA em finanças, eu trabalho na área financeira já há 30 anos, eu estou fazendo 50 anos esse ano, e já são 30 anos de experiência nessa área. Eu costumava trabalhar na área financeira, principalmente na área de tesouraria, e aí me tornei uma espécie de um gerente de tesouraria internacional. Então, eu fui destacado para outros países, fiz trabalhos em outros países, desde a Argentina, a Colômbia, até a Bélgica. E agora eu estou em Portugal, aqui no meu 6º ano também. Aqui eu trabalho no maior grupo de concessão de crédito aqui de Portugal, o Grupo Decisões e Soluções, no qual, no momento, né, sou destaque como gestor de crédito, que é o nome dado a essa figura que trabalha com todos os bancos. E como é que funciona, né? Nós temos aqui eu tenho a certificação e nós temos a licença para trabalhar com os principais bancos em Portugal. Então, eu faço a cotação, né? Eu e a nossa equipe fazemos a cotação para os clientes, damos as melhores propostas desses bancos. O cliente escolhe um banco, avançamos, né? Vai ter todo o amparo durante todo esse processo, e após a escritura, esse banco nos paga uma comissão. Então, é tudo suportado pelos bancos, pela banca, como se diz aqui em Portugal. E então não há nenhuma troca de dinheiro dos clientes comigo, tá? Então, é basicamente isso. Dado o nosso relacionamento já de muitos anos,
eu consigo realmente hoje as melhores condições do mercado, né? Uhum. Os gerentes de crédito nem arriscam passar cotações que não sejam competitivas, que não sejam as melhores possíveis, porque já sabem que eu Ah, não vou aceitar. não, isso é muito bom. Depois, mais na sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão das taxas, as taxas que estão sendo empregadas hoje no mercado, e como é que funciona a taxa variável, taxa fixa, mas isso depois, no momento apropriado, a gente vai falar sobre isso, tá? Eu Sim. queria que tu falasse para o pessoal que, de repente, não sabe nada ainda em relação a financiamento imobiliário aqui em Portugal. Eu queria que tu falasse um pouquinho para o pessoal, Rafael, como é que funciona o financiamento imobiliário para estrangeiros em Portugal? Como é que o brasileiro ele é visto e como funciona? Pode fazer alguns tópicos assim, digamos, alguém que não sabe que pode fazer um financiamento em Portugal, uma síntese mais ou menos de como funciona isso, Rafael. Perfeito, Kist. Isso é muito importante, tá? Essa primeira pergunta é fundamental porque muitas pessoas ainda não sabem que é possível financiar um imóvel em Portugal utilizando os bancos portugueses. Ou seja, você mostra o seu imposto de renda, os seus contra-cheques, olerites do Brasil ou de qualquer país onde você tenha o seu trabalho e você pode financiar um imóvel utilizando os bancos portugueses, tá? Isso é muito interessante e os brasileiros são extremamente bem vistos, tá? Com certeza. Para conseguir um empréstimo aqui, você tem duas maneiras. Ou você tem um emprego regular, normal, com contra-cheques olerites, um contrato de trabalho, ou você tem um negócio onde essa empresa lhe distribui dividendos, prolabores, distribui lucros, tá? Para pessoa física, como chama aqui pessoa singular. Então, são as duas maneiras. Geralmente, a renda passiva vinda de fundos, criptos ou ações não é aceita. Ajuda a compor o processo, ajuda a aprovação, mas não entra no cálculo do endividamento sobre salário líquido, que é o principal vamos dizer, o principal ratio, o rácio para essa aprovação, tá? Uhum. Tá, então qual seria os requisitos básicos para se conseguir um financiamento imobiliário em Portugal? Tu falou que é a questão da comprovação da renda, mas assim, em síntese, quais são os requisitos básicos que a pessoa precisa ter para começar a pensar em querer conseguir um financiamento num banco português? Sim, o primeiro ponto é ter os capitais próprios, né? Um brasileiro, essas condições são sempre mutáveis, né? Mas daquela desvalorização do real maior que aconteceu alguns anos atrás, os bancos pedem 30% de entrada para brasileiros que tenham um imposto de renda no Brasil, 30% de entrada. E o banco financia os outros 70%, né? É uma entrada boa, mas é bem melhor do que comprar à vista, né? E você ainda tem toda a segurança do banco fazendo a compra ao seu lado, porque assim, o banco vai checar toda a documentação do imóvel. O banco nunca vai liberar um empréstimo se toda a documentação não estiver em ordem. Então, você tem a certeza de que você está comprando uma propriedade que está totalmente legalizada. O banco vai checar isso em detalhes, minuciosamente, tá? Isso é uma das vantagens, vai fazer a avaliação do imóvel, vai observar e atentar a todos os documentos, vai ver se tem alguma hipoteca, algum claim, alguma penhora nessa propriedade. Então você sabe que está comprando algo que está totalmente livre de ônus e de qualquer outro, e com a documentação toda em ordem, tá? Uhum. O banco hoje para estrangeiro que tem rendas no Brasil, ele te financia 70% e 30% em recursos próprios. Perfeito. Tu pode explicar para o pessoal, de repente, o porquê que o banco, porque para o português ele financia 90%, né? Para o estrangeiro ele financia 70%. Mas isso tem um motivo, né? Vamos lá. O assunto é bem complicado. Os 90%, mesmo para portugueses que moram aqui, nunca é garantido, tá? Ele depende de que você tenha uma avaliação do imóvel superior ao valor de compra, o que nem sempre é atingido. Então, o português pode acabar no final, em algum momento, sei lá, financiando 80%, 85%, ou seja, dando 15% até 20% de entrada. Então, ela nunca é garantida. Pode chegar, e acontece, mas depende muito de você ter negociado bem o imóvel, de estar no momento mais tranquilo de mercado, que não é um mercado aqui está bem quente. Então, dificilmente uma avaliação vai extrapolar mais de 10% do que o
o valor de compra, tá? Então, nem sempre é garantido mesmo para os locais. No caso dos 30% para o Brasil, é devido mais ao real, né? Pela moeda não ser tão forte, não ser um dólar, não ser um euro, né? Não ser um franco suíço, uma moeda que, né, oscila muito. Em 2021 ela teve a R$ 7, agora está em 5 ponto alguma coisa. Então, ela oscila muito e isso, claro, essa entrada maior tira um pouco do risco do banco, né? Então, quando você contribui, né, com capitais próprios, você ajuda a tirar o risco do banco, ajuda a sua aprovação. E claro, né, quanto mais entrada você der, mais fácil vai ser a aprovação, obviamente, tá? Deixa eu Uhum. falar um ponto da aprovação aqui que é muito interessante. Deixa eu dar um exemplo do modus operandi aqui de aprovação que é básico para quase todos os bancos. Vamos supor que, quando você manda os seus documentos, aqui, você vai mandar um relatório, que é o Registrato do Banco Central do Brasil, que mostra ali todos os financiamentos que você tem no Brasil. Vamos supor que você pague, hoje, no Brasil, um equivalente a €1.000 em um imóvel no Brasil. E vamos supor, só como exemplo, tá? €1.000 no imóvel no Brasil. E você vai pagar, e você está pleiteando um outro imóvel onde você vai pagar mais €1.000. É só um exemplo. Então, no final, você vai ter €2.000, ou equivalente, né? €2.000 por mês em financiamentos. Você precisa, para aprovar isso, ter um salário líquido de 4.000, ou seja, 2 vezes o valor das suas dívidas. Então, assim, o endividamento sobre salário líquido não pode passar os 50%. Então, se eu vou ter ao final €1.000 de dívida, eu só preciso provar 2.000 de salário ou mais, tá? Então, essa é a conta básica para aprovar aqui em Portugal. Então, os 3 pontos seriam emprego emprego ou negócio no Brasil, negócio que ele paga nas contas pessoais regularmente um salário, um dividendo, um prolabore, que você tem os 30% de entrada e que você cumpra esse rácio de endividamento sobre salário líquido de 50%, tá? O seu salário tem que ser mais que 2 vezes o valor de todas as suas dívidas, incluindo a sua nova prestação aqui em Portugal, tá? Eles calculam mensalmente isso. Uhum. Não, isso é muito importante. Tem duas questões aqui que estão voltadas à questão da idade. Uma pergunta do Paulo Gonçalves é a quantidade de parcelas para maiores de 70 anos e qual a idade máxima para financiar um imóvel? Perfeito, Kish. Boa pergunta. Em geral, os bancos têm uma data limite de um ano, uma idade limite de 75 anos. Então, quando eu tenho 70 anos, eu só vou ter ali 5 anos de prazo, o que vai fazer com que a minha prestação mensal seja muito elevada. Então, eu vou ter que provar um salário ainda mais elevado para conseguir aprovar isso. O ideal é quando você tem ali 60 e tantos, ou ainda já nos 70, que você dê uma entrada maior e financie apenas um percentual, metade do imóvel, ou 40% do imóvel. Tá? Mas, claro, isso tudo depende da sua renda. Você pode ser um empresário que tem uma excelente renda e consiga enquadrar esse endividamento sobre salário líquido, tá? Então, é até os 75 anos. Então, vou dar um exemplo. Se eu tenho 45 anos, eu consigo o prazo máximo para o estrangeiro, que é 30 anos. Tá? Se eu tenho 55, eu consigo 20, e por aí vai. Tá? Quando entra um casal, geralmente eles pegam a idade do mais velho, seja qualquer um dos cônjuges, tá? E também há, por exemplo, aí há pequenas variações. Por exemplo, há um banco hoje que oferece um produto chamado 50 mais. Então, quando o casal tem mais que 50 anos, eles conseguem uma extensão de mais 5 anos. Então, eu vou até 80 anos nesse caso, tá? Mas isso depende das promoções e das ofertas que os bancos estão fazendo no momento. Nesse momento, temos essa, por exemplo. Então, poderia, no seu caso, talvez, no caso do seguidor com 70 anos, talvez esse banco faça mais sentido, porque em 10 anos você vai diminuir quase pela metade a parcela, então vai ajudar muito na aprovação. Porque quanto menor o prazo, maior fica a parcela, né? E a taxa de esforço daí fica bem pesada, né? Você pode comparar, por exemplo, um crédito pessoal aqui com um crédito imobiliário. Às vezes as parcelas são iguais, é que um é em 6 anos, o crédito pessoal, e o outro é em 30 anos, então a parcela é praticamente a mesma, né? Uhum. O Marcelo está perguntando aqui, boa noite, se o financiamento for abaixo de 50% do valor do imóvel, a aprovação do empréstimo é automática? Automática acho que não, né? Não, né, isso depende do seu rendimento, né.
Claro que ajuda muito. O que acontece, às vezes, quando o financiamento é abaixo de 50% do valor do imóvel, é caso o banco lhe exija um seguro de vida, ele pode dar um waiver nisso, pode, né, dispensar você de ter esse seguro de vida, tá? Mas claro que isso ainda depende do análise do endividamento sobre salário líquido, tá? Uhum. O Francisco está perguntando: os bancos também financiam para casa devoluta? Sim, financiam também, tá? Geralmente você vai fazer com aquele próprio banco que tem a casa devoluta, tá? Mas nós ajudamos também. Uhum. Tá. Em relação aos bancos, hoje, os bancos eles estão amigáveis assim para o financiamento para o brasileiro. Eu vejo que tem casos e casos, né, Rafael? Talvez os que você trabalha já tem uma experiência maior, um know-how maior para trabalhar com o brasileiro, né? Mas não é algo generalizado, né? Porque quando eu fui financiar o meu apartamento aqui, eu vi que tem alguns bancos que têm muita dificuldade ainda de entender a questão de avaliação do risco do brasileiro, das questões de documentação de brasileiro, como é que hoje, no geral, está e por que, se for fazer através do teu serviço ou do teu trabalho, isso acaba se tornando algo mais tranquilo, digo, mais perene para ser realizado. Perfeito, Kish. A explicação é mais ou menos essa, né? Quando eu iniciei o trabalho aqui há 6 anos atrás, 5 anos, era muito difícil toda essa análise, né? Os bancos não tinham conhecimento, então foi uma curva de aprendizado tanto para mim quanto para os bancos, né? E hoje nós temos aí grandes parceiros que já estão quase automatizados no processo, então a coisa corre muito bem. O que eu sintetizo assim, dos 10 maiores bancos em Portugal, eu vou lhe dizer que apenas 5 são amigáveis para o estrangeiro em geral, não só o brasileiro, mas qualquer um, tá? Os outros ou não têm interesse, não é a diretriz, a missão ou a visão da empresa é atender os estrangeiros, já os outros têm total interesse. Então, claro que é muito melhor ir com esses bancos. E dentro desses melhores bancos, mais amigáveis, tem também as melhores agências, que aqui são chamados balcões. Por exemplo, um banco tem, sei lá, 150 agências em Portugal. Você vai em uma agência, às vezes aquela agência não está acostumada a lidar com estrangeiros, né? Outra já lida com estrangeiro todo dia, então aqueles documentos do imóvel são muito mais corriqueiros e mais fáceis de analisar. Então vai depender também. Às vezes aquele gerente, para um brasileiro tudo bem, mas para um americano não tem inglês tão fluente, então pode ser um problema. Então é isso. Você tem os bancos mais amigáveis e dentro dos bancos você tem as melhores agências, que hoje, depois de muito trabalho, eu já descobri as melhores, vamos dizer, não todas, né, mas descobri o suficiente para fazer um bom trabalho e ajudar. Acho que esse foi o grande ganho assim nesses anos de trabalho com os bancos, né? Um dos grandes motivos que eu resolvi fazer a parceria junto contigo nas conversas que nós tivemos, é justamente isso. O grande problema do brasileiro hoje é ele conseguir ter um caminho para um local ou para pessoas ou para instituições que estejam amigáveis e que estejam receptivas às necessidades de financiamento dele. Porque você pode chegar aqui em Portugal e sair batendo de agência em agência procurando empréstimo. É uma coisa que você pode fazer. O problema, né, Rafael, é que a quantidade de nãos que tu vai levar, a quantidade de vezes que tu vai se decepcionar com a falta de interesse que as agências e os próprios servidores dos bancos possam ter, pode gerar uma frustração muito grande nas pessoas, né? Então, a grande vantagem de fazer o trabalho com o Rafael é que ele já tem esse caminho trilhado, já tem pessoas que conhecem o sistema, que já conhecem como funciona a documentação, o imposto de renda e tudo mais. Essa é uma vantagem estratégica muito importante. Então, eu quero deixar bem claro para o pessoal que essa é uma vantagem muito, muito, muito importante aqui. Muito bem. Deixa eu falar um ponto, Kish, que é Fala, importante, fala. seguindo nessa linha. Até hoje acontece isso, por exemplo, o cliente cota comigo, depois ele fala assim, não, eu consegui
o Millennium me disse que ia fazer 90%, eu vou sozinho lá, ou então o Banco Atlântico, sei lá, algum banco fez para ele 90%, e aí ele vai, faz o contrato, paga os 10%, não sei o quê. Passa uns 20 dias, ele volta correndo para mim. Poxa, quando chegou lá para a decisão final do comitê de crédito, bateu, voltou só a 60%. Me ajuda, senão vou ter que dar 40% de entrada. E aí ok, não tem problema, estou acostumado, acontece muito. Porque a pessoa vai no simulador de internet, ou então fala com um gerente que às vezes, eu não acredito que seja má fé, mas às vezes por não trabalhar muito com os estrangeiros, acha que consegue dar um percentual de tanto e a taxa tanto, mas é isso. Com a reciprocidade que a gente tem já de todos esses anos, eu já estou, como se diz, macaco velho nesse assunto, né? Isso são coisas importantes porque às vezes as pessoas elas acabam tendo informações erradas mesmo, sabe? Eu vou te dizer que eu sou cliente do Banco Millennium e eu fui conversar com o meu gerente de conta, a pessoa que me atende lá, e ele não, o banco concede financiamento com um spread de 1%, um spread de 1%, 90% financiado e tudo mais. Mas na hora que isso vai para avaliação, que não é o cara que está me atendendo ali, ele é um comercial, ele quer me agradar, ele quer que, né, eu esteja o mais contente possível com o banco. Agora, o pessoal do background lá da avaliação de risco e tudo mais, não é assim que funciona, entendeu? Não é isso que funciona. E outra, quando tu vai ver o valor total do teu custo do financiamento, tu vai ver que o seguro que o Banco Milênio estava querendo me cobrar era quase 100 euros, 89 euros para mim e para a Denise. Então, numa prestação de 600 euros, quase 100 euros, né? Nossa, Quase 20% 20%, 15%, praticamente. 15% do valor da prestação tu está pagando de seguro, né? Então, o pessoal tem que tomar muito cuidado, às vezes, com essas falácias que acontecem, né? Tu vai no banco lá, a facilidade é grande. Agora, que nem tu mesmo falaste, acontece muito do pessoal acabar se frustrando em relação a isso, né? É muito importante o pessoal ter cuidado com isso. Uma pergunta Perfeito. interessante aqui, mas eu acho que a resposta é não sei, talvez possa estar enganado. Vocês trabalham com empréstimo só para imóvel em Portugal porque estou querendo comprar na Espanha. É com bancos portugueses? Selmo, Selmo, não trabalhamos com imóveis na Espanha, infelizmente. Inclusive, a Espanha não tem mortgage brokers, não tem gestores de crédito como eu para auxiliar no processo. Então, caso você vá realmente para a Espanha, tem que ir diretamente aos bancos tentar crédito, tá? Eu nem tenho certeza se você consegue com documentação brasileira. Acredito que sim, tá? Mas tem que ir diretamente aos bancos espanhóis, tá? O Kish, queria colocar um ponto ali sobre o seguro de vida. Esse é outro ponto que eu ajudo, tá? Quando você faz através de mim, pela reciprocidade com os bancos, eu consigo tirar esse... porque assim, o banco ele te dá uma taxa baixa com esse cross-selling de te fazer um seguro de vida, certo? E eu consigo manter essa taxa que ele te deu, tiro o seguro de vida, coto no mercado e consigo ali uns 30%, 40% melhor que o banco. Então você ainda faz essa economia quando fecha com a gente, tá? Não, Totalmente gratuito também. Não tem Isso é custo importante, nenhum para porque você. às vezes às vezes o seguro ele acaba sendo um custo bastante alto, né, Rafael? Não, com certeza. E ele, assim, o prêmio de seguro, desculpa, Cris, o prêmio de seguro é função do valor do empréstimo e da idade, sendo que a idade tem um peso 2, 3. Então, quando você vai chegando lá nos 60, ele começa a ficar muito caro, tá? Mas veja, hoje Cris, eu consigo até financiamento para brasileiro sem seguro de vida nenhum, tá? A 70% sem nenhum seguro de vida, tá? Uma taxa muito Mas, boa. isso é muito bom. A Vanessa tá falando, boa noite. Comprei um apartamento na planta em Braga e antecipei 30% do valor e aguardando o restante para o financiamento. Gostaria de saber sobre as taxas de juros que o Rafael tem atualmente. Vamos falar um pouquinho de taxa de juros. O que está acontecendo hoje, né, Rafael? Nós temos a taxa Euribor que está muito alta, em função da questão econômica que o mundo está vivendo e que a Europa está vivendo, mas hoje em dia o que pode se esperar quem está querendo procurar um financiamento bancário hoje? Olha, tem um mundo a discutir sobre taxa de juros, né? Mas o que que a maioria muitos investidores estão fazendo hoje? A melhor taxa que eu consigo hoje, por todo o período, vamos dizer, por 30 anos, eu consigo ela 3,90 ao ano,
3,90%. É extremamente atrativa essa taxa. Ou consigo te fazer, por exemplo, a 3,75 por 2 anos. E aí você fica por 2 anos com essa taxa fixa, não mexe e depois você automaticamente entra na variável. E aí a gente tenta, em 2025, 2026, fixar ela num patamar menor. Então, se ela estiver na altura, sei lá, 2,5, a gente fecha em 2,5 e deixa lá quieto, porque 2,5 é uma taxa excepcional, né? Então, é isso. Então, a taxa está alta hoje para padrões europeus, obviamente, mas mesmo comparando com os Estados Unidos, que é outro, né, um país super desenvolvido, a taxa de 30 anos lá está 6,8%, perto de 7%. E aqui está mais perto de 4%, 3,90% a gente consegue dar. Então, a Europa e Portugal em si está indo muito bem nesse aspecto. Vamos aproveitar que está falando de taxa, explica para o pessoal como é que é a questão da taxa fixa e da taxa variável e como aqui, em algum momento, tu pode rever, por exemplo, tu pode fazer uma taxa fixa e em algum momento tu pode rever para transformá-la em variável. Como é que funciona isso, Rafael? Perfeito. Kish, você tem aqui 3 tipos de taxa: a fixa, a variável e a mista. A variável, já de cara você sai, vai ser indexado a uma Euribor de 6 meses, por exemplo, então a cada 6 meses você vai sofrendo os reajustes. Você pode fazer ela fixa por todo o período, como essa que eu lhe disse, 3,90 por todo o período, e você não vai sofrer nenhuma oscilação. Ou você faz ela 3,75 por 2 anos e vai acertando ela pouco a pouco. Os portugueses fazem muito isso. A cada 2 anos eles vão ao mercado e sondam, veem qual é o banco que está dando as melhores ofertas. E, por exemplo, se lá na frente algum banco chega e te fala, olha, você está pagando aí 3,75 nesse banco, se você vier para o meu banco eu te dou 2,90, você pode migrar para esse banco. Isso acontece demais aqui. Chama-se a transferência de crédito, tá? Então, o consumidor é sempre beneficiado por essa guerra dos bancos tanto dos spreads quanto pelos clientes, tá? Uhum. Eu fiz a taxa fixa agora nesse momento e talvez daqui a 2, 3 anos, dependendo do que acontecer com a taxa Euribor, eu vou falar com o Rafael e digo, Rafael, vamos ver se a gente acha alguma coisa melhor, porque hoje eu estou pagando 4 e alguma coisa, então talvez no futuro eu possa baixar isso, né, Rafael? Sim, sim. O Samuel perguntou em relação a valor de... hoje o assunto, Samuel, não é o mercado imobiliário, valores de imóveis. Mas eu posso te dizer que nos arredores de Lisboa, você pode considerar mais ou menos em torno de 3.000 euros o metro quadrado. E se você conseguir menos que isso, já é bastante lucro. Boa noite. Um T3 tipo B ou C nas proximidades do Porto para alugar e para comprar também está dentro do mesmo caso. No Porto, imóveis para alugar, Robério, é difícil conseguir um imóvel no Porto por menos de 700 euros, independentemente de T1, T2, T3, o que for. Isso depende muito do estado e da localização. Já para comprar, no Porto é um pouco mais barato que Lisboa, dá para considerar uns 2.500 por metro quadrado, mas é mais ou menos por aí. Boa noite, Ana. A Ana sempre participando conosco aqui também. Em média, se a documentação estiver correta, quanto tempo o banco leva para liberar o crédito? Marcelo, geralmente o processo é assim: você faz uma cotação inicial com os bancos e aí eu te apresento as possibilidades. Você vê quanto você consegue nesses bancos, tá? Então, a partir dessa informação, você vai buscar o seu imóvel, porque você sabe, olha, eu consigo atingir tanto, eu consigo buscar tanto de empréstimo no banco, e com essa informação você, né, sabe quanto você tem que dar de entrada e vai atrás dos imóveis. Essa é a ordem correta. Não achar o imóvel e ir ao banco, porque você pode ser surpreendido. Quando você achar o imóvel, aí geralmente a proposta dura só um mês, mas não tem problema. Vamos supor que você leve 3 meses para achar o imóvel. Depois você só tem que atualizar esses 3 meses de contra-cheques, o olerite e os extratos bancários. Talvez te peça uma nova posição do registrato do Banco Central, mas é coisa simples. Você atualiza isso, faz a aprovação final, o banco vai fazer a avaliação do imóvel, isso vai levar uns 15 dias, e depois mais uns 45 dias até a escritura. Então, o processo todo, desde que você assina o CPCV até a escritura, pode contar uns 2 meses, tá? 8 semanas. Essa questão que o Rafael colocou, ela é muito importante, pessoal, porque
Nós temos um grupo de membros do canal, que são mais de 200 pessoas que participam do grupo de WhatsApp, e muitos já conseguiram financiamento, já compraram um imóvel, mas um grande problema que acontece, né, Rafael, é que as pessoas muitas vezes vão primeiro procurar o imóvel e depois vão ver o crédito. Qual é o grande problema? Porque tu tem que saber quanto tu tem de entrada para dar e quanto tu consegue financiar com a renda que tu tem, para saber qual é o nicho, qual é o tipo de imóvel que você vai procurar. Porque às vezes as pessoas estão procurando imóvel de 250 mil euros, quando vê a tua aprovação de crédito é de 160, 170 mil. Então acaba perdendo todo o tempo na procura desse imóvel, né? Então acaba tendo uma frustração muito grande quando tu vai fazer essa pesquisa. Então, antes de começar a procurar o imóvel, o correto seria fazer uma avaliação preliminar com os bancos, né? De quanto consegue, né, Rafael? Com certeza, Kish. Acontecem coisas incríveis, já aconteceu fatos aqui. A pessoa faz o contrato de promessa, paga as entradas, paga a entrada ao vendedor e aí vai ao banco procurar. Não, é o contrário, né? Porque você pode até dar certo, mas você está correndo todo o risco aí, né? Inclusive, porque imagina você quer sair da operação, você não conseguiu o crédito e você não tem uma cláusula lá que te devolva o contrato, você vai perder a entrada. E mesmo tendo a cláusula, você está tratando com uma terceira parte. Você nunca sabe se o outro lado está de boa fé, então tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Uhum. O Leonardo traz uma questão aqui que ela é recorrente e muito importante. Sou brasileiro com cidadania portuguesa. Consigo 90% do financiamento sendo os meus rendimentos todos do Brasil? Leonardo, você consegue 80%, tá? Consegue um pouco mais porque você tem a cidadania europeia, tá? Então, um outro ponto aqui, Kish, caso você tenha as rendas no Brasil, mas isso não são todos os bancos, tá? Você hoje vai conseguir no outro banco 80%. No geral vai continuar 70%. Mas caso você tenha cidadania europeia ou canadense ou americana ou norte-americana, você pode conseguir 80%, tá? 90% é só mesmo para os locais que recebem salários em Portugal e mesmo assim não é automático. Você precisa ter a avaliação superior ao valor de compra para tentar atingir os 90% do valor de compra, tá? Nunca é Uhum. automático. Essa questão aqui da Mércia tá mais ou menos dentro da mesma pergunta, né? Boa noite, Kist Rafael. Quanto percentual um não residente precisa dar de entrada nesse financiamento? É 30% mesmo, tá? 30. Uhum. Melhor comprar um imóvel na planta ou pronto? Nossa, isso aí é uma questão bastante complexa, né? Porque pode você fazer um bom negócio comprando na planta, como você pode fazer um bom negócio no imóvel pronto, né? Então isso é mais complexo de É. responder, né, cara? O imóvel na planta, claro que vai ter mais risco, né, Kish? Então você paga mais barato, mas aumenta o seu risco. O imóvel pronto, você paga mais caro, mas você está com o imóvel ali, sabe, tem toda a documentação já tirada, seu risco é menor. Então é um trade-off, né? Eu conheço muitos casos no Brasil de pessoas que compraram na planta e acabaram não recebendo o imóvel porque a empresa quebrou, por questões judiciais e tudo mais. A pergunta que eu tenho para te fazer, aqui em Portugal, tem conhecimento de construtoras ou empreendimentos em que deu problema na entrega? Tu já tem conhecimento disso? Já ouviu falar em alguma coisa assim? Já ouvi falar, mas de clientes nossos não tivemos problema ainda, tá? Então, até hoje correu sempre bem, né? Claro que antes foi feita uma análise prévia de, né, histórico de entrega desse construtor, etc. Mas claro, né, sempre aumenta o risco. Mas é um bom negócio, pode ser um bom negócio, bem estudado, bem assessorado, com certeza. Uhum. Fala, Sérgio. O Sérgio, ele é lá de Porto Alegre. Antes de eu vir aqui para Portugal, a gente sentou lá no Carrefour e tomou um café e conversamos bastante sobre a vinda aqui para Portugal. Ele está dizendo que está pensando em comprar um imóvel para investimento, mas não tem data certa ainda para vir para cá. Sérgio, faz o seguinte, entra em contato com o Rafael e verifica com o Rafael quais são as possibilidades que tu tem de financiamento, de valores e tudo mais, e depois começamos a procurar alguma coisa aqui para tu investir, beleza? Isso aí, ó. Eu digo ao Sérgio, né? Muitos investidores, e você sabe disso, Kish, com essa entrada de 30%, pegam um empréstimo de 70%, alugam esse imóvel e o imóvel vai se pagando, né? Sim. Tem Do muitos jeito clientes que fazendo isso, familiares fazendo isso, muita gente faz é, isso.
do jeito que está o mercado de arrendamento hoje, quase sempre, não vou dizer sempre, mas quase sempre o valor do arrendamento paga a prestação e ainda normalmente sobra algum spread, algum lucro ainda em cima do negócio, né? Uhum. Essa aqui é uma outra questão importante também, que o pessoal fala muito, porque o pessoal tem a experiência do Brasil, que é o seguinte, da relação com o banco, né? O brasileiro tem uma questão muito voltada para o banco, como se fosse time de futebol, né, cara? Tem gente que torce pelo Banco do Brasil, outro torce pelo Bradesco e defende as bandeiras do negócio, mas o banco nada mais é do que um prestador de serviço, né? Então, a pergunta é qual o melhor banco para abrir uma conta visando no futuro financiamento imobiliário? Na verdade, não é bem assim que funciona, né, Rafael? Não consigo te responder, Leonardo, essa pergunta a priori, antes de você avançar. E, assim, não precisa ter esse relacionamento, como o Kish falou. E é muito difícil você abrir uma conta só por abrir, tá? Quando você está no processo de financiamento imobiliário, você mostra o imposto de renda, mostra os seus, né, todos os seus detalhes financeiros, é outra coisa. O banco, ok, abre, faz a abertura de conta. Mas é muito difícil hoje. O Banco de Portugal cada vez está dificultando mais essa abertura de conta. Antigamente, né, eu lembro uns 3 anos atrás, o pessoal parava ali no Activo Bank, descia o pessoal do ônibus, abriu um monte de conta. Hoje não pode mais isso. Eu acho que aconteceu, deve ter vindo muito... Deve ter vindo não, né? Veio dinheiro sem estar declarado, né, de possíveis coisas ilícitas, e aí o Portugal cortou com isso. Então, hoje, você abrir uma conta aqui é muito difícil, tá? Isso está junto já na pergunta da Denise, que é a seguinte, a questão da conta do banco. É interessante já ter a conta antes de buscar o financiamento? Acho que não, né, Rafael? Não tem muito sentido vou abrir a conta para conseguir o financiamento. Na verdade, que nem que tu faz. Tu pega os documentos, as informações das pessoas e vê várias bancas para saber qual se adequa melhor, né? Do que tu abrir uma conta no banco só para ter o financiamento. Essa relação ela não é direta, né? Não, não é. E vai te dar um trabalho muito grande. Primeiro, você não vai conseguir abrir a conta. Caso consiga, depois pode ter que abrir mais uma conta novamente. Caso você queira só fazer head e cambial e mandar dinheiro, sugiro até usar um digital, um banco digital tipo um N26, alguma coisa assim, só para ir mandando o dinheiro. Quando você for mesmo em frente, você abre a conta no banco certo. Uhum. O Sérgio está perguntando, será que eu consigo comprar aqui pelo Brasil ou somente estando em Portugal? Sérgio consegue comprar estando no Brasil ainda, só que daí tu tem que ter... a parte do financiamento tu vai conseguir fazer a partir do Rafael, sem problemas. Agora, tu comprar o imóvel, tu vai ter que ter uma pessoa que vá procurar e olhar os imóveis. Então, é uma questão que ela tem duas mãos, né? Tem a mão do financiamento e a mão do consultor imobiliário que vai ter que te ajudar. Mas talvez você vir aqui e fechar o negócio, eu acho que só uma vinda para cá também já resolve, né? Tem como fazer isso. Tem pessoas que fazem isso, né, Rafael? Muitas, Kist. Muitas fazem totalmente remoto. Você precisa constituir um advogado para te representar ao longo do processo. Então, o advogado vai te ajudar com o CPCV, vai abrir a conta para você com procuração, vai certificar os documentos, senão você tem que fazer um apostilamento de AI em toda essa documentação financeira. O advogado é muito importante e não é tão caro como possa parecer, tá? Então, você tendo um bom consultor imobiliário, um mortgage broker, um gestor de crédito como eu, por exemplo, e um advogado, um bom advogado que entende do processo, dá para fazer o processo todo remoto. Muitos investidores nunca vieram aqui. Alguns vêm só para ver o apartamento. Quando tem lá os 3 finalistas, eles vêm para Portugal, visitam os 3 e falam, ok, vamos em frente com esse aqui. E aí eu, o agente, o corretor, o advogado, tocamos o processo até a escritura. Fica a chave em poder do advogado ou de quem for. Se quiser já pôr para alugar, já põe, ou então fica esperando até você vir, pegar as chaves e... Agora já tem os serviços que até já ligam a luz e tudo para você, faz tudo. Já deixa a internet instalada, você só vem. É importante ter uma boa rede, né, de pessoas que possam ajudar, né? Pessoas que têm que confiar, né, cara? Esse é o grande problema. Tem que ter uma rede que confie.
Falando nisso, Rafael, eu estou trabalhando com o pessoal, com o grupo dos membros do canal, e eu quero criar um novo projeto que eu comecei a fazer com um dos membros, que é trabalhar consultores aqui em Portugal, pessoas que queiram vir para cá e queiram trabalhar como consultores independentes, para ajudar o pessoal, os membros do canal. Então, eu vou criar um conjunto de pessoas que vai estar junto comigo para atender as pessoas dentro de Portugal. Mas isso é outro projeto que depois no futuro a gente vai falar mais sobre isso. Fantástico, Kish. A Denise, minha esposa, está mandando mensagem aqui dizendo que eu não encontrei com o Sérgio no Carrefour, foi no Bourbon. Eu pensei que tinha falado Bourbon, eu acho que eu errei, mas a Denise não deixa passar esses detalhes muito importantes. Então tá, aqui da Denise a gente já respondeu. A do Marcelo, quero financiar imóvel em Portugal morando. Isso aqui o Rafael acabou de responder, né? Falando em relação a isso. Consegue. 30%, ok. É possível financiar uma casa modular? Tu já É possível, tá? Em geral, o banco vai financiar concreto, light steel framing, que é esse tipo de casa, e hoje já tem até a possibilidade de casa de madeira, mas veja só, antes de avançar, cheque com o banco a possibilidade, não avance na compra dessa casa sem checar com o banco antes, mas é possível. O banco está cada vez mais flexível nesse aspecto. Isso é interessante, esses dias eu vi anúncios que são aqui da Póvoa de Varzim, daquelas casas modular, eu acho que a Rosângela tem visto bastante isso, né? E é interessante porque é uma maneira de tu conseguir, né, um local bacana para tu morar sem despender aquele valor tão grande que os imóveis têm hoje, né? Estou indo para Portugal, tenho uma renda mensal convertendo em mais ou menos 60 mil euros. Mensal? De 60 mil euros? Essa renda eu consigo com alguma facilidade? Com essa renda, consegue. Mesmo se fosse 6 mil euros, já conseguiria. Então, consegue sim. 60 mil euros por mês, 60 mil euros são 300 mil reais por mês. Se eu tivesse essa renda, eu nem financiava, eu acho. Eu acho que ele é a baleia do mercado financeiro, Kish. Ele é o tubarão oficial, ele é uma baleia. Verdade, Ele compra assim, já compra logo 10 imóveis, assim. Mas tu sabe que faz Ele sentido. pode estar falando de 60 mil anos, talvez, né, também. 60 mil anos 60 mil euros por ano ainda é uma renda boa, né? Porque vai dar o quê? Uns 4, 5 mil euros por mês. Olha só, deixa eu dar uma... Diga, Kish, diga. Não, só para falar em relação parece absurdo, mas às vezes não é, porque se tu tem bastante dinheiro, tu pegar 60 mil mensal e investir eles em alguma coisa que te dê uma rentabilidade de 0,8 ao mês, ou 8% ao ano e pagar 3% para o banco, mesmo assim é um investimento interessante, né? Exato. Olha, uma conta básica aqui, sendo em 30 anos, se você pegar 100 mil euros emprestado, vai dar pouco menos de 500 euros por mês. Tá? Vai dar 470 euros por mês nas taxas de hoje. Se você pegar 200 mil emprestado, vai dar pouco menos de 1.000 euros, 950, 940 euros. Então, por aí você já tira. Quanto é que eu preciso para... Eu precisaria mostrar uma renda de 2 mil euros líquida, caso eu não tivesse nenhum outro endividamento, para conseguir pegar 200 mil euros emprestados, porque a minha prestação ficaria abaixo de 1.000 euros, que é metade do meu salário líquido, tá? Então é só fazer essa conta. Porque o custo de oportunidade ele é baixo quando tu pensar em investir o teu dinheiro e pegar o financiamento bancário. Pelo menos, eu acho que o custo de oportunidade ele é baixo. O Tubarão Oficial diz que com essa renda compra na Holanda, nos Estados Unidos. Rafael, quem já fez financiamento, é interessante te enviar para ver se consegue uma renegociação com as taxas melhores? Com certeza. É aí que eu vou ter que me provar, Márcio. Mostrar que eu consigo bater essas negociações que você fez. Mande sim. Tá, beleza. Vou comprar um imóvel em Portugal, chego no final de outubro. Não tenho NIF, consigo adiantar o processo de financiamento aprovado quando chegar em Portugal. Leonardo, o NIF, ele é requisito básico para tu poder fazer qualquer tipo de
um negócio aqui em Portugal. O NIF é como se fosse o CPF no Brasil, então você tem que providenciar, fazer o NIF. O NIF hoje em dia tá bem mais tranquilo de fazer, tem muitas pessoas que trabalham com isso, inclusive tem até o Fábio, que é membro do canal, que também providencia o NIF para o pessoal. Então, providencia o NIF e aí você entra em contato com o Rafael, com a documentação do Brasil, para você já fazer uma pré-aprovação. É isso, né, Rafael? Perfeito, Kish. Beleza. A Mércia, Rafael, vendo ela olhando o site de imóveis, alguns avisam que o banco não financia a casa por menos de 30 mil. Isso procede? Boa pergunta, Mércia. Em geral, para você obter as melhores taxas, você tem que pegar pelo menos 100 mil, porque abaixo de 100 mil é considerado small mortgage, pequenas hipotecas, né? Para 30 mil, quando é abaixo de 50 mil, geralmente o banco vai te dar o crédito pessoal, que vai ser muito difícil de aprovar, porque você não tem nenhum colateral, você não tem nenhuma garantia para dar ao banco, só o seu salário no Brasil. Aí você poderia pegar 30 mil euros e nunca vir para cá, ou nunca não fazer nada com esse dinheiro. Muito difícil. Então, realmente, para casas mais baratas assim, vai ser bem complicado, tá? Uhum. Ó, o Pedro chegou. Boa noite. Existe alguma modalidade de financiamento coletivo? Pergunto, pois já vi vários prédios inteiros para vender. Olha, em termos de financiamento, você pode. Você pode juntar um, dois, três, quatro investidores que vão juntar rendas e dívidas, né? Vão propor ao banco, olha, queremos comprar esse prédio aqui. Pronto, vão juntos. Claro que ali tem que ver pequenos detalhes, né? Se for uma CPU única, todos vão ser solidários na dívida, mas pode ser que esse prédio tenha 4 divisões, onde cada um possa comprar a sua parte sem ser solidário ao outro. Aí é analisar a documentação, tá? Mas sim, Uhum. pode. A pergunta do Manuel. Boa noite. Existe o financiamento para reforma de imóveis? Boa pergunta, Manuel. É assim, vamos supor que a gente aprova 200 mil euros para você num banco. Esses 200 mil você pode usar para uma casa pronta, você pode usar para uma casa antiga, sei lá, de 120 mil mais 80 mil de obras, ou você pode usar os 200 mil para comprar um terreno e construir uma casa do zero, tá? Então são as três modalidades que a gente tem. Uhum. A pergunta é engraçada. O do Geraldo. Rafael, você trabalha pro André Oliveira em Portugal? Na verdade, acho que o André Oliveira é uma parceria que tu tem, não? Tu não trabalha É, pro André, o né? André, não. O André é meu amigo e a gente faz parceria já há anos. Aliás, agradeço muito ao André, que ele sempre fez lives comigo, foi ótimo. E até hoje. Ah, sim, sem dúvida. A título de investimento, existe a possibilidade de financiar 2 imóveis ao mesmo tempo? Claro, Marcelo, é só você ter a capacidade, né? Vai depender do seu endividamento sobre salário líquido, tá? Então, assim, se você tem capacidade para um imóvel que é, por exemplo, é 2 mil euros por mês que você paga nesse imóvel, podem ser 2 imóveis de 1.000 euros, ou 4 imóveis de 500 euros, pronto, tá? Isso tem muito a ver com a capacidade de pagamento, né? É. É, claro que também vão ser 4 escrituras ou 2 escrituras, entendeu? Mas, no geral, você vai até pagar menos imposto, porque os imóveis, por exemplo, o imposto de um imóvel de 200 mil é mais caro do que 2 impostos de um imóvel de 100 mil, tá? E proporcional, qualquer seja o valor. É que a questão dos impostos é diferenciada, né? Porque normalmente quando a pessoa tem um imóvel único, é um tipo de imposto, e quando tu vai tendo mais imóveis, ele tem uma É. legislação diferente, né? Por exemplo, um imóvel de 500 mil em Portugal, 500 mil euros, você paga 32 mil de imposto. Se você comprasse dois de 250, não sei, mas com certeza, não é metade, mas é bem menos que 32 mil. Você vai pagar nesses dois de 250, tá? Muito bem. Rafael, esse crédito é sempre individual ou posso agregar renda de outra pessoa? Pode, Mércia, você pode agregar. Aqui é assim, aproveito para falar do casamento. Se você é casado no papel e não é separação de bens, é obrigado aí com o cônjuge, tá? Mesmo que um dos cônjuges não produza rendimentos, não tem problema. Se um for suficiente, ok. Agora, vamos supor que você quer comprar com outra pessoa, um amigo,
pode juntar as rendas, junta renda e dívida, cada um fica com 50% do imóvel e também solidários na dívida, tá? Muito bem. O Tubarão voltou. Não, não são 60, não, são 60 mil euros mensais. Ele é músico e tem 6 empresas de sucesso no Brasil. Muito bem. Entrei em contato já com o Rafael para organizar a ida, pois quero entender melhor sobre o NIF e a abertura de contas. Ótimo, entre em contato com o Rafael, que ele vai te dar todo o auxílio, né? Quero saber como levo minha renda do Brasil para Portugal. Tubarão, tem várias maneiras de fazer isso, tá? Existe a maneira mais cara, que é através do Banco do Brasil, através do SWIFT, que é o sistema de transferências mundial, que tem uma taxa bem alta. Você paga IOF e a taxa é alta. Tem maneiras com empresas terceirizadas que fazem isso, Remessa Online, TransferWise, que também cobram as taxas deles, mas normalmente são taxas menores, mas aí depende muito do teu cadastro para saber quanto tu pode mandar para cá ou não. Existe uma terceira maneira que talvez precise um pouquinho mais de conhecimento para poder fazer, mas eu acho a maneira mais barata que tem hoje é você comprar uma criptomoeda, colocar na sua carteira, mandar para a Kraken aqui em Portugal. Aqui em Portugal você vende a tua criptomoeda e transfere para o banco. Eu faço isso. Mas então existem várias maneiras de fazer isso e todas elas legalmente, né? Por exemplo, se eu comprar um Bitcoin, que eu comprei Bitcoin ano passado a 16, 17 mil dólares, trouxe para cá em março, vendi a 27 mil aqui e transferi para Kraken. Então existem várias maneiras de fazer isso para trazer o dinheiro para cá, certo? Deixa eu perguntar aqui uma coisa. Queria que tu falasse um pouquinho, Rafael, que é importante o pessoal entender, como é que é feita a avaliação do imóvel e a questão do custo, né? Porque tem um custo para fazer a avaliação do imóvel. E como é que funciona? Eu estou vendo um imóvel que estão pedindo 200 mil euros por ele. O avaliador vai lá e diz, não, esse imóvel, avaliação a partir do técnico do banco, vale 170. Como é que funciona isso na prática? Pronto, o método de avaliação de imóveis, assim, mais utilizado pelas construtoras é precificação da propriedade de acordo com o aproveitamento do terreno ou por comparação com imóveis similares, tá? Geralmente é isso. Mas é muito complicado. Como é que funciona isso? Aqui em Portugal, você trabalha com agências independentes, então quando você fecha com o banco, esse banco vai acionar uma empresa terceira de avaliação que vai para mostrar uma independência do banco, né? Para que o banco não interfira, né? Então o banco nem tem contato com o avaliador em si, o avaliador é designado, vai lá, faz a avaliação, tá? Às vezes a avaliação sai boa, às vezes não sai, é difícil saber porque, né? Acredito que haja um modus operandi aí, mas é difícil saber como vai ser exatamente a avaliação. Por isso que você nunca deve se comprometer com dinheiro ao vendedor antes de ter essa avaliação. Agora, há maneiras de se defender. Por exemplo, se a avaliação não veio e você tem certeza que a avaliação está errada, porque imóveis similares foram vendidos, fazemos um dossiê, apresentamos uma defesa e vai haver uma reavaliação com base no dossiê que apresentamos, etc. Você não tem como se defender, tá? Uhum. E na prática, assim, no teu cotidiano, como é que tu percebe? Normalmente está mais ou menos dentro do preço que está sendo feita a negociação, ou às vezes tem algumas diferenças razoáveis? Geralmente sim, Kish. Geralmente sim. Às vezes vem um pouco abaixo, às vezes vem bastante mais alta, às vezes surpreende, tá? É difícil saber. Por isso que é importante sempre negociar, né? Porque o vendedor, sei lá, mas geralmente ele vai botar uma gordurinha ali para negociar. Então tenta negociar. Claro que a gente continua num mercado do vendedor, então é mais difícil para o comprador. Você pode até perder o imóvel tentando negociar muito, mas o máximo que você conseguir negociar, melhor, porque isso vai te ajudar a enquadrar bem a avaliação, tá? A não ter um problema com a avaliação, da avaliação ser abaixo ou muito abaixo do valor do imóvel. Uhum. Quais são os documentos necessários para aprovação do financiamento imobiliário em Portugal?
reclama que é muita coisa, mas não é. Olha, eles vão pedir 6 documentos: passaporte, imposto de renda com recibo de entrega à Receita, os 3 últimos contra-cheques ou olerite, depende de onde você mora no Brasil, os 3 últimos meses de extratos bancários onde cai o salário, o registrato do Bacen, ou o documento que te mostra os financiamentos no Brasil, e uma declaração de vínculo do seu emprego. Uma coisa bem simples, dizendo: a quem interessar possa, Silvério Kish trabalha na empresa tal, desde a data tal, e ele tem uma posição. Ele quer saber se você é CLT, então você põe lá, em regime de CLT, aqui seria o contrato efetivo, esse tipo de coisa, tá? Tá Uma bem. cartinha da empresa. São 6 documentos só. Tá. E me diz assim, qual seria a grande vantagem de procurar por você para fazer essa intermediação, ao invés de procurar diretamente os bancos? Nossa, inúmeras, Kish, porque eu vou te passar toda a minha experiência, tudo isso que eu estou falando aqui, do seu cuidado, até na parte imobiliária, do seu cuidado de não assinar nada antes de ter avaliação do imóvel, né? Você vai direto ao banco, você não vai, o gerente dificilmente vai te dizer isso, tá? Vai falar, tem que ser um gerente que esteja muito preocupado, interessado, tá? Eu vou te conseguir as melhores taxas, eu vou tirar seguro de vida, eu vou te isentar de seguro de vida, dependendo do caso. Eu vou te instruir durante todo o processo. Então, assim, um acompanhamento gratuito que você vai ter da minha parte, né, sem nenhum custo. Não vejo por que você ir direto e arriscar um empreendimento. Olha, nunca subestime um processo de financiamento no exterior, especialmente em Portugal, que é muito burocrático e com vários detalhes que não são parecidos com o do Brasil, nem com outros lugares do mundo, tá? Tá. E uma coisa das mais importantes que eu vejo é que, às vezes, as pessoas não se dão conta que uma diferença, por exemplo, de um juro de 4,2 para um de 5,3, parece que no Brasil, às vezes, as pessoas estão acostumadas a juros mais altos e, cara, isso faz uma diferença gigante para quem faz um financiamento de 25, 30 anos, né, cara? No Mas, montante total, quanto isso dá um valor muito maior que tu acaba pagando, né, Rafael? sim, com certeza. Se for funcionário público aposentado do Brasil, como conseguir esse comprovante? É, Comprovante de você, rendimento? o comprovante de rendimento ele deve ter, né? Você pode, não sei se você está falando do comprovante de rendimento, isso pode ser a carta anual que a empresa manda, você pode mostrar o seu termo de posse ou quanto você se aposentou, mas é tranquilo de conseguir. Quando a gente fizer a entrevista, eu vou te passar todos os dados. Manuel, Você eu sou precisa. servidor público, eu trabalho de maneira remota para o Brasil e eu acho que você deve ter algum portal, algum local que você consegue emitir o seu olerite, e aí você tem a declaração de imposto de renda também, que você faz todo ano e declara todos os seus rendimentos, então isso não é, eu acho que não é grandes problemas em relação a isso. E se você for servidor público, tem vários documentos que você consegue pegar e pedir para o sistema de RH do órgão que você tem lá para conseguir fazer essa comprovação. Isso não tem maiores problemas. Normalmente, no serviço público, às vezes pode ser um pouquinho mais demorado, sabe? Tu pede, leva uma semana para te entregarem, mas dificilmente não vai conseguir fazer isso. Rafael, você trabalha com financiamento para qualquer região de Portugal? Boa pergunta. Qualquer região de Portugal, tá? Então eu faço de norte a sul, faço nas ilhas, faço muitos financiamentos para as ilhas, Ilha da Madeira, Açores, Algarve, Lisboa, Castelo Branco, Porto, Aveiro, onde for, tá? Não tem esse limite geográfico, porque esse trabalho que eu faço é totalmente remoto, tá? Uhum. A gente já falou sobre isso, mas acho que o Geraldo entrou agora, mais no final. Só dar uma recapitulada bem rápida para ele para falar sobre a questão do tempo, porque tem 70 anos e quer financiar um imóvel em Portugal. Quantos anos seria o financiamento? Geraldo, na maioria dos bancos eles vão te dar só 5 anos de prazo, então a prestação vai ficar bastante elevada. Tem um banco hoje que faz uma extensão de prazo até os 80, então você conseguiria 10 anos, tá?
Isso vai melhorar bem a prestação, tá? O ideal aqui é você dar uma entrada um pouco maior que 30%, mas claro, tem que analisar, depende do valor do imóvel e da sua renda, obviamente, dos seus rendimentos, tá? Essa pergunta eu acho que ela já foi feita antes, eu acho que eu me passei porque não estava no momento, mas assim, os juros têm tendência de descer ou subir? Isso aí Essa é a é, pergunta de $1 milhão. o Francisco, por exemplo, a tendência, se tudo voltar à normalidade, é cair. Mas as coisas podem piorar muito. Podem piorar muito, por exemplo, a guerra na Ucrânia e com a Rússia pode, né, pode crescer e pode ter uns outros tipos de desfechos que pode fazer com que talvez piore ainda mais a questão dos juros. Eu fiz a minha parcela, eu fiz ela fixa agora para saber exatamente quanto é que eu vou pagar agora. E talvez no futuro adequar isso, né? Porque hoje a gente tá num patamar alto, o Euribor, tá, mas não tem como saber, né? A expectativa é que no segundo semestre de 2023 permaneça alto e comece a cair gradativamente em 2024, tá? Isso é o... Mas assim, a gente tem que... É tipo uma estrada de noite, você tem o farol ligado, você só enxerga ali uns 30 metros. Então a gente tem que ir acompanhando para ver se a inflação... Porque parece que ainda vem uma recessão aí no fim do ano nos Estados Unidos. Então esse segundo semestre ainda é um pouco complicado, mas em 2024, eu pessoalmente acredito que vai cair. Se nada der errado, né? É. O Léo, tenho apenas rendimentos de investimentos e sem dívidas aqui no Brasil. Tenho cidadania portuguesa, consigo financiamento? É difícil, Léo. Depende do investimento. Se for rendas de imóveis, é possível enquadrar, tá? Se você for rentista de imóveis, eu consigo enquadrar. Rendas passivas de outros, né, de outros ativos é mais complicado, tá? Tá bem. Bom, agora a gente deu uma limpada nas perguntas por enquanto, né? E deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Em relação aos custos que tem na escrituração do imóvel, teria como dar uma passadinha para o pessoal, para que eles entendam mais ou menos, assim, ter uma base de quais são os custos que tem na hora da compra, Rafael? Os custos dependem do valor do imóvel, tá? Mas vamos falar assim basicamente. Tem dois tipos de custo. O custo para pegar o empréstimo, você vai pagar uma avaliação mais outras taxas do banco, que vai ficar em torno de 800, 900 euros. E você vai pagar um imposto de selo sobre o valor do empréstimo, 0,6%. Então, se você pegar um empréstimo de 100 mil, você vai pagar 600 euros desse imposto. E pronto. Esses são os custos para pegar o empréstimo. Os custos para comprar o imóvel, esse você paga mesmo se pagar à vista, né, obviamente, você vai ter a escritura em si, isso é o registro do seu nome nos livros, do notário, o solicitador que está fazendo a escritura, isso vai em torno de 1.000 euros, e você paga os dois principais impostos. O IMT, que é o imposto de transmissão, que é o mais caro, é uma curva exponencial, mas tem simuladores na internet para você calcular, e outro imposto de selo, dessa vez 0,8% do valor da propriedade, tá? Então, basicamente, tudo depende do valor do imóvel, tá? A não ser a escritura, que é fixa, na parte dos custos de propriedade, e, e a avaliação mais as taxas do banco, que vai ser uns 800, 900 euros. O resto, tudo mais é proporcional. Imposto de selo do empréstimo é 0,6%, imposto de selo da propriedade é 0,8%. Não. O pessoal tem que ficar atento a isso, porque às vezes pensa no valor que tu vai dar de entrada, né, os 30% ou 20%, dependendo do caso, mas tem que ter mais esse valor guardado para dar conta dessas despesas, né, Rafael? Sim, é uns 5% aí, pelo menos. Uhum. Claro que depende do tamanho, né? Não é Esses, fixo essa porcentagem. Pode ser 5, pode ser 6, pode ser 7, dependendo do valor do imóvel. uhum. Pretendo comprar um imóvel com meu filho. Ele tem 65 e o filho tem 32. Na hipótese das rendas individuais suportarem o financiamento, ou seja, apenas uma das rendas já seria suficiente, pode conseguir um prazo maior? Salatiel, se for você sozinho, você vai conseguir 10 anos, tá? Talvez 15. Se for o seu filho,
ele vai conseguir 30 anos. Então, caso ele tenha renda suficiente para comprar, seria uma boa, né? O que você pode fazer também para apoiar ele e não entrar junto, para não diminuir o prazo, é você entrar como fiador, tá? Uhum. Então, se o filho dele tem a comprovação de suporte de renda, consegue, né? Sem problemas, claro. Ok. A Rosângela, rendimentos da Previdência Privada são aceitos para complementar os da Previdência Pública? Podem ser somados para comprovar a renda? Certamente, Rosângela, isso com certeza, tá? Vão somar os valores, sim. Ótimo. O Denison. Rafael, quanto mais ou menos é a diferença de valores para compra na planta do que pode pagar por ele pronto? Isso depende muito, né, do empreendimento, né, É. Rafael? Kisha, você sabe essa melhor do que eu. O que acontece Depende, mas depende, né? isso, 20, isso depende. 30%, talvez? Dependendo do tipo do imóvel, né? Existem imóveis que têm digamos assim, um custo de estrutura mais baixo, que essa diferença não é tão grande. Agora, quando são empreendimentos maiores, normalmente o que acontece, o construtor, ele precisa arrecadar dinheiro para terminar a obra, para conseguir fazer toda a obra, e depois ele vai vender aqueles que sobraram. Então, é tipo assim, é uma ajuda que a pessoa, ele vende por que ele vende na planta? Vocês poderiam fazer todo o imóvel e vender depois mais caro. Porque eles utilizam o dinheiro que a pessoa que paga na planta para ir usando para poder construir o empreendimento. Então, isso depende muito, varia muito da localização e principalmente do tipo do imóvel. Então, isso varia muito mesmo. O Cláudio pergunta: por quanto tempo fica retido meu depósito para o visto D7? Isso aqui não tem nada a ver com o financiamento. Cláudio, não fica retido tempo nenhum. Por exemplo, fazer um parênteses, então, na questão do visto D7. Quando a pessoa faz o visto D7, ela tem que comprovar 12 meses de rendimentos ou de dinheiro aqui em Portugal para dar conta do visto D7, que é um salário para o principal, 50% para o cônjuge e 30% para os dependentes. Coloca esse dinheiro aqui em Portugal, comprova lá para a VSF, para o consulado que tu tem esse dinheiro aqui em Portugal, quando chegar aqui tu pode usar ele normalmente, sem problemas. Então, não tem esse critério, tá? Claudemir, posso comprar um imóvel pela pessoa jurídica? É possível financiar? É bem mais complicado, tá, Claudemir? Para você ter acesso a essas taxas, melhores taxas, esses prazos, tem que ser como pessoa física, tá? É possível, mas você vai entrar numa outra linha de crédito. A linha de investimento, a entrada é de 40% ou mais, vai ser um leasing, as taxas são 2% mais altas, tá? E não é tão fácil de conseguir, tá? Claro que a gente pode tentar, eu ajudo nisso, mas a linha especial de financiamento imobiliário residencial é para pessoa física, chamada aqui de pessoa singular, tá? Uhum. Kish, eu lembrei um ponto, aquela última pergunta falava sobre imóveis na planta, né? Como é que funciona o financiamento para imóvel na planta? É assim, se o imóvel vai ser entregue em novembro de 2024, ou seja, daqui a um pouco mais de um ano, você só vai entrar com o banco no final de 2024, com as taxas daquela época. Então ainda aumenta mais esse risco, caso você vá financiar. Você tem que fazer o contrato agora, já dá os 10% de reserva. Daqui a 4 meses, geralmente, ou então quando eles fizerem as castelharias, que são as janelas, dá mais 20%, você vai dando 20%, 30%, às vezes 40% até a data da escritura. E aí você vai entrar com o banco. Então ainda tem esse risco, porque você vai se comprometer com o dinheiro e pode chegar lá na frente e você ter algum problema. Geralmente não acontece, mas poderia haver algum problema de você não estar empregado naquele momento e não conseguir o crédito com o banco. Tá? Mas é importante dizer. Essa é uma questão bastante importante quando você fizer um investimento na planta. O futuro, ele é incerto, né? Então, tu tem que ter muitas garantias de que no futuro tu vai ter condições de arcar com o financiamento ou se o pagamento do restante que tu tem lá, né? Então, tem um pouco mais de risco também. E outra, como tem esse delay entre o tempo que tu começa a pagar e quando tu vai ter a disponibilidade do imóvel, esse é um custo de oportunidade, que esse dinheiro tu não vai estar utilizando ele para nada, tu não vai estar utilizando o imóvel também,
Então, quanto maior o tempo de entrega, maior é o custo de oportunidade de você não ter o dinheiro e não ter o imóvel também para poder usufruir, né? A Carla perguntou, comparado com o Brasil, como é o IPTU em Portugal? O IPTU é o IMI, né? O imposto anual, né? Sim. O imposto anual é assim, a alíquota é 0,3% a 0,45%, dependendo da cidade, tá? E você paga não sobre o valor de compra, mas sobre o valor que está nos documentos, o valor venal, o valor patrimonial, como se diz aqui, tá? Então é mais ou menos isso. Então, por exemplo, se o valor venal de um imóvel for 100 mil e a alíquota mais alta 0,45, você vai pagar 450 euros por ano, tá? Que Uhum. você pode pagar com 10% de desconto no início do ano ou dividir em 3 tranches. Uma no início do ano, uma no meio, uma no final do ano, tá? Uhum. 3 parcelas. Pode parcelar também. Deixa eu ver. Bom, zeramos aqui de novo. Se o pessoal tiver mais alguma pergunta agora, é o momento que tá liberado. Tu lembra de alguma outra questão que a gente não abordou ainda, Rafael? Ah, bom, um ponto importante, você pode fazer amortizações, pagamentos Ah, antecipados a amortização é qualquer momento, importante. tá? Geralmente esse processo não é automatizado, não lembro no Brasil, mas como nos Estados Unidos, por exemplo. Então o ideal é você juntar um dinheiro por um ano e aí você faz uma amortização a cada 6 meses ou todo ano, tá? Lembrando que na taxa variável é 0,5%, a penalidade, e na taxa fixa é 2%. Então, por exemplo, se eu quero amortizar 10 mil euros e eu estou no período de taxa variável, eu pago 50 euros, certo? E se eu estou no período de taxa fixa, eu pago 200 euros de penalidade. Então, você vai ligar para a agência 10 dias antes, vai falar, olha, quero amortizar 10 mil. Você deposita lá a parcela do mês, 10 mil, mais essa penalidade de 200 euros ou 50 euros. Aí o banco vai fazer os débitos, vai recalcular e no próximo mês já vai vir a prestação atualizada, tá? Não, é importante frisar que existe essa taxa, essa penalidade, porque as pessoas, às vezes, elas gostariam de, sei lá, amortizar por algum motivo ou por outro, isso tem um custo, né? Esse custo de É. 0,5% na taxa variável e 2% quando é taxa fixa. Uhum. Apesar de que, pelos juros que se paga, não, matematicamente, economicamente, não vale muito a pena tu pegar e amortizar. Tu pegar esse dinheiro e colocar em outro investimento que te dê, sei lá, 6, 7% ao ano, tu já tem uma mais-valia em relação a isso, né, Rafael? Concordo, Kish. Não tem incentivo a você fazer a amortização antecipada. É que às vezes as pessoas elas têm aquela tendência, aquela ansiedade de se livrar da dívida, de Sim, sim. não estar devendo, né? Que é uma questão bastante, né, psicológica, né? Porque ter É, uma dívida sadia não é ruim, né? Então, às vezes o pessoal fica um pouquinho estressado, perfeito, Kish. eu tenho que Tem que, pagar exatamente. o banco porque eu estou devendo lá, sabe? Não, às vezes não faz tanto sentido, né? Perfeito, Kish. Imóvel financiado pode ser alugado? Com toda certeza, né, Rafael? Sim. A rigor tem uma pequena diferença, assim. Se o imóvel é habitação própria permanente, ou seja, por um local que vive aqui, a rigor você não poderia alugar. Como é habitação secundária, sim, essa é feita para ser alugada. E quando você compra do Brasil, em 95% dos casos você compra como secundária. Então você pode alugar a qualquer tempo, tanto para aluguel de longo prazo como para aluguéis de curto prazo, né? Uhum. Não, isso é uma questão importante porque se não puder alugar, talvez para quem vai fazer um investimento e não vai ficar no imóvel por enquanto, pode ser uma coisa mais complicada, né? O Evaldo pergunta: é possível rapidamente explicar a diferença entre a taxa fixa e a taxa variável? A taxa variável é uma taxa indexada, que a cada 3, 6 ou 12 meses vai mudar de acordo com a taxa básica da Europa, tá? Não tem a ver só com Portugal. Taxa básica da Europa. A taxa fixa é a taxa que o banco está conseguindo comprar dinheiro, fazer o swap, falando tecnicamente. Comprar dinheiro no mercado. E é o que ele consegue te dar por um período de 5, 2, 5, 10, 15, 20, 30 anos, tá? Então, é basicamente isso. Uma vai variar, vai oscilar de acordo com o mercado, de acordo basicamente com a inflação, né? E a outra é fixa,
Então, você tem mais segurança. Geralmente, a fixa você pagaria mais caro, apesar de que hoje está reverso, tá? A variável está mais alta que a fixa, mas geralmente a fixa é mais alta que a variável. Então, você paga mais alto para ter tranquilidade, pagar a mesma prestação, e a fixa é um risco. Você vai ter períodos que, no geral, grosso modo, a variável você vai até pagar menos, porque mas não dá para prever, né? Mas em geral você pagaria até menos, tá? Mas é um risco. Será que você aguenta 2, 3 anos naquela taxa altíssima, você desembolsando muito caixa? Então tem que fazer todos esses cálculos. Porque é um pouco diferente do que no Brasil, né? Porque no Brasil, às vezes, as pessoas pegam um financiamento e elas têm uma taxa de juros mais a variação da inflação no Brasil. Então, às vezes, as pessoas pegam, consegui a 8% de taxa de juros no Brasil, e elas esquecem que tem a variação da inflação, que ainda tem a correção do saldo devedor, e isso é diferente aqui. Essa correção do saldo devedor seria a taxa Euribor, que já está dentro do valor total da taxa, né? Então, aqui em Portugal, o que fala de juro, na verdade, eles chamam de spread. O spread é o valor que o banco cobra para dar esse financiamento. E a taxa Euribor seria mais ou menos, que nem o Rafael falou, o custo desse dinheiro para o banco, né? O quanto a economia da Europa está, digamos assim, como se fosse no Brasil a Selic, né? Como se fosse no Brasil mais ou menos a Selic, né? Uhum. Exatamente. Deixa eu falar um ponto aqui importante, Kish, que eu pro Evaldo, que é importante. Olha só, prefira sempre a taxa fixa, porque quando você é um investidor do Brasil, tá? Porque a variável já é arriscada para quem ganha em euros, para quem ganha em reais é muito mais, porque você tem dois tipos de ameaças quando você investe do Brasil. Você tem o risco cambial e tem o risco da taxa de juros, né? Você precisa se rediar ou se proteger, né, disso. Como é que você se protege da taxa de juros? Você fixa ela. E aí você fica só com o câmbio, que já é problemático. Agora, você imagina as duas pontas soltas. O câmbio indo a 5, 6, 7 e o juro indo a 3, 4, 5, 6. Em reais vai ficar explosivo e você vai acabar não conseguindo pagar e corre o risco até de perder o seu imóvel. Então, assim, prefira a fixa. Prefira a fixa, fica só com problema cambial. Que você resolve como? Ganhando em euro ou alugando esse imóvel para alguém que ganha em euro. E aí você está redeado, tá? Essa é uma questão básica de pesquisa, que é o ceteris paribus, por exemplo. Se tu tem duas variáveis que podem mexer muito, tu acaba tendo uma influência muito grande e tu não sabe de onde é que vem o problema, né? Então, quando tu vai fazer análise, fica mais difícil. Assim, como tu disse, é importante tu ter um problema, não dois ao mesmo tempo. Imagina, Só um problema, né? imagina se os dois acontecem juntos, o câmbio aumenta muito e a taxa aumenta muito, daí tu acaba se tornando... Porque uma questão que aconteceu muito agora aqui em Portugal é que muita gente fez financiamento com um histórico de taxa Euribor muito baixo dos últimos anos, né? Porque se tu for pegar em 20 anos, eu dei uma olhada, se for pegar em 20, 30 anos a taxa Euribor, a média vai dar 2 e pouco, 2,20, 2,50. Tá ok. Mas os últimos anos a taxa Euribor ficou quase zero ou até negativa. Então o pessoal estava fazendo financiamento muito barato, pagando só o spread, basicamente só o spread em relação, e seguros. O que aconteceu aqui, pessoal, é que tem gente que tinha uma prestação de 300 euros, quando vê essa prestação subiu para 400, para 500 euros de uma hora para outra. Basicamente, aumentou demais o valor da prestação e talvez as pessoas não estavam preparadas para ter esse incremento de custo na vida. Então, apesar de nós, por exemplo, eu, Silvério, estou pagando uma prestação de 660 euros, uma taxa de 4 e pouco, não é tão alto para mim, para quem vem dos juros do Brasil, e eu tenho um valor fixo de 660 euros. Pode ser menos? Pode ser menos. Eu posso talvez renegociar isso no futuro e talvez baixar essa prestação de 660 para 500, 480, reduzindo os juros. Mas o que eu quero dizer é que não vai ter a surpresa desse valor aumentar muito no futuro. E que o Rafael disse, e se o câmbio for para 7 e eu trago os meus rendimentos do Brasil, o tamanho do problema que traz, né, Rafael? É fundamental Com ter falado certeza. isso, porque é um risco muito, muito grande, né? Prefira a taxa fixa. E olha, Kish, um outro ponto sobre taxa variável,
geralmente a taxa variável estava muito baixa, então para que você ia pegar uma fixa? Cabia melhor no bolso a taxa variável, aquela vinha anos, né, baixinho, então a pessoa achou que não ia subir. Só não está tendo uma quebradeira porque o banco, quando concede a taxa variável, ele faz um teste de stress, né? Ele estressa a taxa 3% acima do normal e vê se a pessoa continua cumprindo aquele rastro que a gente falou de endividamento sobre salário líquido. Ela consegue, ok, aí ele libera o empréstimo. Então, apesar das pessoas, né, de ter aumentado muito, os bancos fizeram esse teste antes. Tudo bem que aumentou mais que 3% até, né? Aumentou realmente muito. Foi o maior pico desde, sei lá, dos anos da era Reagan, lá dos anos 80, aumentou muito rápido mesmo e muito alto. Então, tem esse stress test que segurou um pouco, ou seja, as pessoas estão muito mais preparadas. Ou seja, desde 2008, desde a quebradeira da grande crise de 2008, 2009, os bancos estão muito mais preparados, fazendo muito mais testes. Antigamente emprestava à vontade, emprestava acima do preço do imóvel. O que Rafael, deu uma crise horrível. Foi. Deu uma cortadinha no áudio, mas agora já voltou. Não tá Já ótimo. voltou? Aham, tá. Pronto, mas é isso. Então, os bancos estão muito mais preparados do que em 2008. Por isso que não está dando a quebradeira que poderia dar, se não tivessem todos esses testes. Essa crise do subprime deu uma melhorada na avaliação de risco dos bancos, né? Porque os bancos eles usam uma questão fracionária que, cara, chega a ser uma coisa complicada, matematicamente falando, né, cara? Mas não estamos aqui para discutir os bancos. Quando tu faz amortização, você diminui o tempo de financiamento ou o valor da parcela? Geralmente vai diminuir o valor da parcela, mas se você quiser diminuir o tempo, você pode pedir esse recálculo, tá? Uhum. A Cássia, parabéns pela escolha do convidado. Ele é muito seguro e experiente. Muito bem, é por isso que o Rafael está aqui. Eu sou bom de... Obrigado, Cássio. O Silvio, no caso de querer vender um imóvel com financiamento, é complicado para transferir esse financiamento para um novo comprador. Na verdade, tu não transfere para o novo comprador, tu liquida a tua operação e o outro que vai procurar seu financiamento, né? Perfeito, Kish. Não gera nenhum problema, tá, Silvio? Você põe para vender na imobiliária normal, no dia da escritura vai ter o chamado distrate, vai haver um cheque para o banco para quitar isso, ou é feito de forma automática, através de um protocolo lá técnico, APB, e vai ter um cheque para você, com a mais-valia, a diferença do seu empréstimo para o valor de venda, tá? Uhum. Não atrapalha em nada. O Kaká está dizendo que o Rafael é uma pessoa super confiável, está me suportando desde o início da minha compra do meu imóvel em Vila Nova de Gaia. Em 2024 estarei mudando com a minha família para Portugal. Obrigado, Kaká. Obrigado. Ueoka. Interessante o nickname dele. Tá, nós estamos chegando a 1h e 22 minutos. Eu vou dizer para o pessoal que nós vamos ter live seguidas com o Rafael aqui para tirar as dúvidas do pessoal, até porque o público vai se renovando também, é bastante importante. E os membros do canal, nós vamos fazer uma live por mês também para atender os membros do canal, porque todos os meses tem membros novos entrando também, e acaba sendo, parece que é redundante a gente falar de novo, sempre as mesmas coisas, mas o público ele vai se renovando, né, Rafael? Então a gente tem muitas coisas que a gente acaba tendo que conversar de novo com o pessoal, sem ter o medo de ser repetitivo, porque não existe pergunta errada, e o público ele vai se renovando. Então, quem vai já passando por esse processo já não vai mais assistindo tanto esse tipo de assunto, mas vai se incorporando a outro tipo de assuntos aqui em Portugal. Mas esse é um dos assuntos que eu considero um dos mais importantes para quem está vindo aqui para Portugal, ainda mais para o público que é do meu canal, que são pessoas que são da faixa a partir dos 35 anos. Eu estava fazendo uma análise do perfil do pessoal. Abaixo de 35 anos, muito pouca gente assiste o meu canal, até porque é um canal mais voltado para questões mais sérias, né? Que é a questão do planejamento, financiamento e todas as questões voltadas para fazer uma migração bem planejada aqui para Portugal. Então, o compromisso que a gente tem junto, eu e o Rafael agora, é seguidamente criar essas possibilidades, oportunidades do pessoal interagir com o Rafael e conosco aqui para tirar essas dúvidas, para que no momento certo
possa fazer o encaminhamento da sua compra e do seu financiamento. O que eu peço muito para o pessoal é assim, preparem bem o que vocês pretendem fazer, façam o seu plano, avaliando o quê? Você tem um valor para dar de entrada, os 30%, aí quando você sabe mais ou menos o quanto você tem de entrada, procura o Rafael vai fazer uma avaliação junto com os bancos para saber quanto de financiamento a partir da sua taxa de esforço você vai conseguir de financiamento em Portugal, daí você vai ter duas informações, o quanto você tem de capital próprio para dar de entrada e quanto você consegue de financiamento nos bancos. Não quer dizer que você tem que usar tudo, mas você sabe qual é o limite de financiamento que você tem no banco. Com essas duas informações, você vai poder tranquilamente ir à procura do seu imóvel de maneira tranquila, sabendo que no momento que você achar o imóvel, negociar ele, provavelmente você não vai ter mais nenhum tipo de problema, né, Rafael? Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Perfeito, Kish. A minha ideia é o seguinte, eu acho que o grande problema, se você tem a intenção de vir morar em Portugal, ou no futuro vir morar em Portugal, o grande problema aqui vai ser a habitação. O resto é muito mais, tudo é mais contornado. Se você conseguir resolver esse problema, conseguir fugir desses aluguéis abusivos, sabe, ter o seu imóvelzinho aqui, sua propriedade aqui, isso vai te dar uma outra qualidade de vida, uma outra experiência em Portugal, sabe? Eu acredito seriamente nisso. Então, aproveite. Mesmo que não seja agora, você quer vir daqui a 5 anos, você já compra agora, deixa esse imóvel alugado se pagando. Quando você vier, você tem o seu imóvel, não vai passar por nenhum estresse. A gente não sabe daqui a 5 anos quais vão ser as regras, se as condições pioraram ou melhoraram, né? Pode até melhorar, mas pelo que vem acontecendo, vem piorando, tá? Os prazos diminuem, as entradas são cada vez maiores, então pode ser uma boa oportunidade para você, caso você tenha condição, acho que vale muito, muito a pena. O pessoal que está procurando vir para Portugal, o que o Rafael está dizendo é exatamente real, porque eu estou aqui agora, eu comprei um imóvel que eu pago 660 de prestação, ok, eu dei uma entrada de 30%, mas todas as outras despesas que eu tenho não são nada comparadas com o que a gente tem no Brasil. Eu tenho uma filha, eu pagava um condomínio alto no Brasil, eu pagava um plano de saúde muito alto no Brasil, eu pagava uma prestação de colégio para a Júlia alto no Brasil. Somando essas questões de condomínio, plano de saúde e o colégio, eu pagava muito mais do que eu pago de prestação hoje aqui nesse apartamento. Então, o resto, tudo, as rendas que eu tenho, o resto é para viver. Para viver o quê? Para poder me alimentar bem, os serviços, os alimentos aqui em Portugal têm uma qualidade muito boa, né? Até porque eu sempre defendo que Portugal tem uma qualidade de alimentos e serviços, porque está dentro da União Europeia, ele tem que cumprir com o tipo de qualidade que é exigido no padrão europeu. Então, os produtos são muito bons, com preços acessíveis, e você não tem aquele monte de despesas, aquele monte de boletos que tu tem no Brasil. Aqui tu acaba reduzindo um pouquinho, eu não sei se é impressão só minha, Rafael, mas parece que as minhas contas aqui, elas não são tantas e numa quantidade tão grande como tu tem no Brasil, sabe? No Brasil, volta e meia tu tem aquelas surpresas que, bom, tem que fazer o seguro do carro, seguro total. Aqui você faz o seguro para terceiros e é tranquilo. Você não tem que pagar um monte de segurança no teu condomínio. Então, o teu condomínio é 20, 30... É a 20, segurança, 30 a segurança fica tudo mais barato que isso. Os seguros são mais baratos, o condomínio é mais barato, aí você ainda agrega saúde e educação de extrema qualidade, então, né, o ponto-chave aqui é a habitação. Você resolvendo essa questão, não é nem 50%, é 70% do problema resolvido. Sem dúvida. Vamos dar conta aqui das últimas coisas que estão aqui, daí vamos terminar com 1h30 para não ficar tão longa assim. Tá? A Maria está dizendo parabéns, obrigado. Gilmar, boa noite, Rafael. Eu gostaria de comprar uma casa à vista, no máximo 20 mil euros, dessas velhas, mas que não seja ruína. Eu não quero me endividar com o banco e posso solicitar teus serviços. Eu acho que o serviço do Rafael é mais voltado para o financeiro mesmo, né, Sim, Gilmar? sim. Se quiser Só se comprar você quiser alguma... fazer uma reforma depois. Aí eu posso talvez ajudar. para a reforma Sim. pode ser, né? É.
Esses imóveis mais baratos, eles estão na região de Coimbra e mais para o interior, Évora, interior de Évora, Castelo Branco, regiões ao entorno do Porto, Lisboa, praticamente não tem esse tipo de imóvel, tá? Terapia online. Devo pesquisar e encontrar imóvel antes de solicitar o financiamento? Consigo comprar imóvel com taxa fixa? A gente já conversou um pouco mais sobre isso, mas a gente pode retomar, sempre pensando que primeiro tem que conseguir fazer uma checagem para saber se você tem condições de conseguir o financiamento e qual o valor, o teto que você tem de financiamento e quanto você tem de entrada para poder dar, para depois procurar, né? É isso, né, Rafael? Perfeito, Kish. Primeiro ver com os bancos a sua possibilidade, depois você procura imóvel, sabendo exatamente quanto você vai alcançar nos bancos, quanto você precisa de entrada, e claro, consegue comprar com taxa fixa, tá? A taxa fixa é até mais fácil de aprovar. Uhum. O Cláudio, boa noite. Estou pesquisando assessoria para comprar imóvel em Portugal. Bom, no futuro eu vou ter uma equipe para trabalhar com vendas de imóveis aqui em Portugal. Se for aqui no norte de Portugal, tem o Fábio que trabalha com vendas. E também o Rafael, se precisar, o Rafael pode indicar alguém também, né, Rafael? Posso indicar. Beleza. Estou comprando um imóvel de 80 mil euros à vista. Qual o valor da documentação da escritura? Eu acho que à vista ou a prazo, a única diferença que tem é que não vai ter as despesas do financiamento, né, Rafael? O resto é igual àquilo que o Rafael falou, Exato. que é a taxa do cartório, a taxa de selo, a taxa Do IMT. do IMT. Então, só São tira essas três, fora. tá? A escritura é 1.000 euros, independente do valor do imóvel, e aí as variáveis, o imposto de selo 0,8% de 80 mil, e o IMT, que eu não saberia calcular, mas não é muito alto, uns 1.000 euros, mil e poucos euros, tá? Para 80 Muito mil bem. euros só. 1 hora e 31 minutos. Então, para o pessoal que tiver interesse em fazer um financiamento aqui em Portugal, procure o Rafael. O tempo todo aqui embaixo estava o contato do Rafael, tanto o WhatsApp quanto o e-mail. Interessante é fazer um contato primeiro por WhatsApp, depois mandar as informações mais completas pelo e-mail, para o Sim. Rafael poder fazer a avaliação para vocês e talvez encaminhar esse processo de financiamento aqui em Portugal. E lembrando que nós vamos ter lives mais seguidas, tanto exclusivas para membros e outras que são abertas para todo o público. E eu queria agora, Rafael, que tu pegasse uns minutinhos finais aí para fechar a tua participação hoje na live aqui conosco, que foi muito interessante. Eu gosto muito de fazer live contigo porque, além do conhecimento, você é uma pessoa que traz bastante segurança, o pessoal colocou ali, elogiando, e isso é realmente a verdade. Quando a pessoa tem experiência, tem know-how e conhecimento do negócio, fica muito mais fluido, que nem a gente falou no começo, né? Vamos pegar uma sequência, mas assim, vamos falar de maneira fluida e isso é muito importante. É contigo agora, Rafael. Perfeito, Kish. Obrigado aí a todos, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos que acompanharam até agora. E volto a insistir, eu acho que vale muito a pena, caso você queira vir a Portugal, comprar o seu imóvel, né? E você tem essa oportunidade de utilizar documentação do Brasil para financiar um imóvel em Portugal. Isso é fantástico. Então você apresenta seus contra-cheques, os seus olerites, seu imposto de renda do Brasil e consegue financiar um imóvel em Portugal, tá? O brasileiro é muito bem visto e consegue financiar muito bem aqui em Portugal, tá? Taxas excepcionais comparadas mesmo com países desenvolvidos como Estados Unidos, tá? E dentre outros. E pronto, eu acho que o meu serviço não tem custos, né? Acho que eu consigo agregar bastante, porque eu tenho esse relacionamento de muitos anos já com o banco, conheço o caminho das pedras, sei muito bem desse processo, conheço esse processo de trás para frente, consigo te ajudar e te direcionar em diferentes aspectos, não só no financeiro, mas te dou várias dicas que podem ajudar muito. Então, acho que não tem por que não utilizar os nossos serviços. Agradeço mais uma vez. Obrigado e um abraço, uma boa noite a todos. Obrigado. Valeu, Rafael. Uma coisa que eu nunca faço é pedir para o pessoal deixar o like aqui na live. Se você gostou dessa live, esse assunto foi interessante
e você teve algum acréscimo de conhecimento em relação a esse assunto, por favor, deixe o like. Se você puder também, deixe algum comentário aqui. E essa live vai ficar gravada para disponibilizar para as pessoas que não puderam assistir hoje ao vivo, vai ficar disponível para as pessoas que vão poder assistir isso em outro momento. Agradeço demais a tua participação aqui hoje e logo em seguida nós já vamos fazer outra para os membros. Eu vou combinar com o pessoal daqui a umas 2 ou 3 semanas, já fizemos uma diretamente com os membros daí. Pode ser, Rafael? Com certeza, Kish. Estamos aqui sempre à disposição. Tá bem, só um instantinho já volto aí, só vou encerrar agora Um com o grande pessoal. abraço, Também. até logo. Bom, pessoal, queria agradecer demais a todos que assistiram até aqui, essa live. Acredito que esse assunto ele seja muito, mas muito importante mesmo para quem está vindo aqui para Portugal. Não esqueça de deixar o like, isso ajuda muito aqui no YouTube. O YouTube entende que se você deixou o like, o material, o conteúdo foi interessante e vai disponibilizar isso para outras pessoas que têm um perfil parecido com o seu. Eu agradeço demais a participação de todos e vou deixar aqui na tela 2 outros vídeos, uma live e um outro vídeo importante para você aqui em Portugal. Agradeço demais a participação de todos, muito obrigado pelas perguntas e até a próxima. Um grande abraço, pessoal. Até mais.